Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para o nosso resumo da semana de Doutrina e Convênios. Essa semana, a sessão 45. Antes de começar na sessão 45, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo ali, né, em volta, em Kirtland, com os membros da igreja. Então, Joseph chega em Kirtland em janeiro de 1831. Essa revelação foi dada em março de 1831. Então, nesse período, as famílias estão chegando, né, vindo de Palmyra, vindo lá do estado de Nova York, estão chegando o tempo todo em Kirtland para se reunir com um grupo grande que foi batizado ali. Então, a primeira sede da igreja, né, organizada será a partir de agora em Kirtland. Então, eles estão vindo, estão vindo. E eles saem de Nova York por conta da oposição ferrenha que eles estavam sofrendo lá e das perseguições. Só que a oposição, ela vai seguindo a igreja, né? A igreja não se livra da oposição, porque Satanás faz de tudo para destruir. Então, onde os membros da igreja estão, há oposição. E ela vai junto com eles para Kirtland. Então, no meio de toda essa oposição, o Senhor dá essa revelação maravilhosa, que é a sessão 45 de Doutrina e Convênios. Além disso, o que estava acontecendo com Joseph nessa época? Lembra que quando ele estava lá em Fayette, lá com o Sidney Rigdon, fazendo a tradução da Bíblia, que aliás foi um dos grandes trabalhos de Joseph. A gente fala muito pouco sobre isso, né? Mas essa revisão, tradução da Bíblia, foi um trabalho grandioso que ele fez. Então ele havia começado pelo Velho Testamento, foi o Gênesis, né, uma parte de Gênesis, que é o que a gente tem na Pérola de Grande Valor, Moisés 1 a 6, e o Senhor falou, não, para, e vai agora para o Novo Testamento. E quando eles estavam fazendo lá, trabalhando o Novo Testamento, o Senhor fala para eles, não, agora para tudo e volta a fazer esse trabalho de tradução da Bíblia quando vocês chegarem em Kirtland. Eles chegaram em Kirtland, estão trabalhando na tradução da Bíblia. E a gente vê que essa revelação é dada por conta das coisas que Joseph estava fazendo com a tradução. Então, muitas das revelações de Doutrina e Convênios, ou algumas, né, não sei muitas, mas algumas delas são resultado desse trabalho de tradução da Bíblia. Quando vem as dúvidas, os questionamentos, ou o Senhor fala, eu preciso clarear isso aqui precisa ficar melhor esclarecido. Então, o Senhor dá uma revelação. E é o que acontece com essa sessão. Então, Joseph estava trabalhando em Mateus, estava fazendo a tradução de Mateus, capítulo 24 de Mateus. E as mudanças que ele faz no capítulo 24 de Mateus são muito significativas, tanto que elas fazem parte da Pérola de Grande Valor. Então, quando termina o livro de Abraão, antes de começar Joseph Smith História, está lá a tradução, né? É uma revisão, mas a igreja chama de tradução, né, da Bíblia, de Joseph Smith, do capítulo 24 de Mateus, que é isso aqui, é esse assunto, que é a segunda vinda do Salvador. O capítulo 24 de Mateus, dos versículos de 1 a 20, ele fala sobre a destruição de Jerusalém lá no século I. E de 21 até o fim, ele fala dos sinais que aconteceriam antes que o Senhor voltasse. Então, essas coisas provavelmente estavam na mente de Joseph, e o Senhor então vai dar essa revelação. Mas aqui no cabeçalho da sessão, eles explicam a situação, o que estava acontecendo ali em Kirtland. E ele diz o seguinte, que estavam acontecendo, né, nesse período, muitos relatos falsos e histórias tolas foram publicadas e circulavam para impedir que as pessoas investigassem a obra ou abraçassem a fé. Mas, para a alegria dos santos, eu recebi o seguinte, que é essa sessão. Esse começo dessa sessão é maravilhoso. O que o Senhor faz? Tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, vozes estavam tentando atrapalhar. Então, relatos falsos que circulavam, então, histórias tolas circulavam. E o Senhor começa falando para eles, escuta a minha voz. Não deem ouvidos para essas coisas que vêm de fora. É a minha voz que vocês têm que
tem que ouvir. Se vocês ouvirem a minha voz, algumas das bênçãos que vão acontecer, ele dá aqui. Então, eu até anotei aqui que hoje em dia o presidente Nelson tem dado muitas mensagens semelhantes à Doutrina e Convênios 45. Então, dizendo que tempos difíceis virão, mas o Senhor está no comando. E se nós ficarmos firmes, a recompensa vai além do que nós podemos compreender. Então, vamos começar essa sessão maravilhosa, que é a sessão 45. Então, ele começa ali, né? Ó, se a gente for na versículo 1, 2, 3, 4, é tudo assim, ó. Escutai, ó povo da minha igreja, escutai minha voz, ouvi, escutai, ouve a minha voz, escuta a minha voz, o tempo todo ele está falando. Então, essas vozes que estão aí fora no mundo, que estavam tentando impedir que pessoas se unissem à igreja, e talvez até confundir aqueles que haviam aceitado a igreja. Não, o Senhor fala, não é para ouvir, é para ouvir a minha, foca na minha voz, ouve a minha voz. E pronto, é isso que a gente tem que fazer. E ele começa falando lá no 2. Escutai a minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora em que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada e vossa alma não estará salva. Então, presta atenção. Agora ele fala uma parte que eu adoro, ele fala: ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. É presente. Então, ele está pleiteando a nossa causa, ele está lutando por nós. O que faz um advogado? O advogado defende o cliente dele, né? Então, o advogado vai lá, prepara a defesa, e muitas vezes o cliente nem tem que falar nada. O advogado faz todo o trabalho de defender aquela causa, né? Ou defender o cliente dele. E o Senhor está falando aqui que ele vai ser nosso advogado. Contra quem? Contra os ataques de Satanás, né? Então, Satanás é aquele que está do outro lado, né? E que coisa maravilhosa a gente ter como nosso advogado um Salvador perfeito, né? Que vai falar por nós, vai interceder por nós, que pleiteia a nossa causa. Então, eu fico pensando, né? A minha defesa, né? O Salvador ali defendendo, né? Sei como vai ser, né? As situações que a gente viveu, ou porque de algumas coisas que a gente fez, nós vamos ter um advogado perfeito, né? Pleiteando por nós, lá lutando por nós. Por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso por causa do que está no versículo 4, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, com quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Então, este Deus, que é um advogado nosso, que luta por nós, que luta pela nossa causa, deu o sangue dele por nós. Então, esse sangue de alguém perfeito. Então, ele derramou esse sangue, né? E vai nos defender. E o Senhor o Pai vai ouvir o que esse nosso Redentor está falando, né? Na nossa defesa. Aí ele diz ali no 5: portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome. É o que a gente tem que fazer. Crer no Senhor, né? Para que venham a mim e tenham a vida eterna. Então, esse Deus perfeito, nosso Salvador, nosso Redentor, que morreu por nós, derramou sangue por nós, é quem pleiteia a nossa causa, é quem está do nosso lado, lutando junto conosco. E tudo que ele pede é que a gente creia nele, que a gente creia nas palavras que ele fala. Aí ele continua lá no 6: escutai, ó povo da minha igreja, e vós, élderes, juntos escutai, ouvi a minha voz,
durante o tempo que se chama hoje, e não endureçais o coração. Então, todas essas vozes que estão em volta, não ouçam, escutem a minha voz. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele vai falando mais algumas coisas. É tanta coisa, eu anotei tanta coisa, acho que foram umas 4 ou 5 folhas aqui de coisas que eu fui vendo nessa sessão. Mas aí, então, ele vai lá na frente, no 10, ele fala assim: portanto, entrai nele, com aquele que vier eu arrazoarei, como fiz com os homens em dias passados, e mostrar-vos-ei meu argumento. Então ele vai defender, é isso que ele vai fazer, mas ele fala aqui, ó, assim como fiz com os homens em dias passados. Então o que ele está dizendo? O Senhor, né, o Senhor que eu fui, eu sou, que eu ensinei lá, eu estou ensinando agora. Né? Assim como eu mostrei lá e lutei por eles lá, eu luto por vocês agora. Aí ele vai no 11. Portanto, juntos escutai. Olha quantas vezes ele fala de escutai. E deixai-me mostrar-vos minha sabedoria. A sabedoria daquele que dizeis ser o Deus de Enoque e de seus irmãos. Tá vendo a referência a Enoque, que Joseph conhecia bem, porque já tinha traduzido a Gênesis, né? E a parte que fala de Enoque em Moisés é maravilhosa. Então, aquele Deus, né? Que é o Deus que ajudou a cidade de Enoque, que se tornou Sião, né? Eu sou o mesmo. Assim como eu ajudei o povo de Enoque, né? Que conseguiu construir Sião, eu vou ajudar vocês. Então, e Sião era um assunto dos membros da igreja, né? Vamos construir Sião. Eles não sabiam onde seria Sião, mas é a busca deles aqui. A gente vai, onde vai ser Sião? Que lugar vai ser Sião? Eles querem construir Sião. E o Senhor então se apresenta, que fala para eles: eu sou o Deus de Enoque, né? O Deus de Enoque, que conseguiu construir Sião, né? Alguém que foi vitorioso nesse projeto, nesse trabalho, nesse esforço de construir Sião. Então ele fala aqui um pouco de Sião, o que aconteceu, e lá no 13 ele diz assim: e eles confessaram ser estranhos e peregrinos na terra, mas receberam a promessa de que o encontrariam e o veriam na carne. Até anotei isso aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estranhos vivendo num mundo celestial. Nós não somos seres para viver em mundo celestial. Nós somos criados para poder voltar a viver no mundo celestial. Então a gente não pode se acostumar, né, não fique confortável aqui nesse mundo celestial, porque nós não somos seres de mundo celestial. Nós somos seres de mundo celestial, né? Então, é isso que o Senhor quer. A gente está aqui, nós somos estranhos aqui, assim como aquele povo de Enoque era, tanto que o Senhor tirou eles da terra, né? Então, a gente não pode se acostumar com isso aqui, que é reino celestial, né? Então, eu até anotei depois aqui que às vezes que a gente não dá a importância que foi a tradução da Bíblia por Joseph Smith, né? Foi um trabalho grandioso que ele fez. Bom, continuando ali, ele fala lá no 13, vou voltar aqui no 13, né, que confessaram ser estranhos e peregrinos na terra, mostrando que eles tinham desafios também, né? Eles tiveram também oposição. Então, a época de Enoque teve oposição, a época do Novo Testamento teve oposição, agora aqui em Doutrina e Convênios os santos estão tendo oposição. Nós, hoje em dia, temos oposição. Isso faz parte. Satanás luta para destruir o trabalho do Senhor o tempo todo, né? Mas vamos lá agora, deixa eu ver aqui, ele vai fazer agora a ponte para falar, então, da segunda vinda dele. Então, ele diz assim, lá no 16,
e mostrá-lo-ei claramente, como a meus discípulos o mostrei. Então, ele está falando dos discípulos lá no Monte das Oliveiras, quando ele falou sobre o assunto que ele vai introduzir agora. Falei-lhes dizendo: como me tendes perguntado sobre os sinais da minha vinda, no dia em que nas nuvens dos céus eu vier em minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais. Então, agora ele vai dizer, então presta atenção, porque agora eu vou dizer o que vai acontecer, né? Então, muito parecido com aquilo que está lá em Mateus. E ele começa então a explicar os sinais que vão anteceder a volta dele. E é para nós, né? Para nós. Nós somos aqueles que estamos muito próximos desse grande e glorioso dia, né? Grande e terrível para alguns, grande e glorioso para outros, mas nós estamos muito próximos da chegada do Salvador, e nós somos aqueles que estão vendo os sinais. Os sinais estão acontecendo aí à nossa volta o tempo todo. Então, nós precisamos prestar atenção. É isso que o Senhor fala aqui, ó. Então, agora vocês prestem atenção, porque eu vou explicar o que vai acontecer. Ele dá uma lista das coisas que vão acontecer. Ele pede para eles cuidado, né? Não se deixem enganar. Então, não se enganem, não deixem que essas vozes de fora tirem vocês do foco, né? É interessante que nós que conhecemos, que estudamos as Escrituras, conhecemos os sinais que antecedem a vinda do Salvador, muitas vezes quando a gente comenta alguma coisa com alguém que não conhece, as pessoas lá não é coisa de igreja que Jesus Cristo vai voltar. Imagina, esse desastre natural aconteceu porque é natural, não tem nada a ver com o sinal de segunda vinda, né? Então o Senhor está falando, presta atenção nesses sinais que vão ser dados. Então eu não vou ler todos eles, né? A gente vai ver alguns, lá no 101 a gente vai ver de novo, mas ele fala aqui, ó, que vão ter guerras, lá no 26, e rumores de guerra. O tempo todo a gente está ouvindo isso, né? Toda a terra estará em comoção e o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda sua vinda até o fim da terra. Ah, Cristo está demorando demais, né? Aí ele fala lá no 27 que o amor dos homens esfriará. E a gente está vendo isso, não tá? Que triste isso. E a iniquidade será abundante. Outra coisa que nós também já estamos vendo. Aí ele fala, mas lá no 29, no 28 ele fala dos gentios, né, da luz que vai chegar, do evangelho, mas eles não recebem porque não percebem a luz e desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. E haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Então a gente olha isso aqui, a gente sempre pensa, né? Será que é o Covid? Eu me lembro quando a epidemia do Ebola surgiu, e todo mundo desesperado por causa do Ebola, a gente pensava, será que é o Ebola? Aí eu imagino que quando teve a gripe espanhola, eles devem ter pensado, será que é essa gripe espanhola? Então a gente não sabe, né? Nós não sabemos o que é essa doença desoladora que vai cobrir a terra. Vai acontecer. Se é o Covid, não sei, né? Se é alguma outra coisa, não sabemos, mas a gente tem que ficar atento, né? Aí ele fala depois dos terremotos em diversos lugares, e homens levantando a espada uns com os outros, que é o que? Assassinatos, tanta coisa, isso tudo a gente está vendo, né? Aí ele diz assim, que ele falou que quando ele contou essas coisas para os discípulos dele lá no Monte das Oliveiras, eles também se perturbaram. Eles falaram assim, e quando o Senhor, disse essas palavras aos meus discípulos, eles se perturbaram. Mas eu disse, não vos perturbeis, porque quando essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que foram feitas serão cumpridas. Então, o que acontece é que
o Senhor fala isso na bondade dele, ele explica tudo o que vai acontecer para nós. Mas por que ele está explicando isso? Porque ele quer que a gente se prepare, né? Nós precisamos estar preparados. Então ele fala aqui, ó, não vos perturbeis. Então, a gente pode ficar triste com tudo que está acontecendo? Claro, nós moramos no mesmo planeta, né? Então nós podemos ficar tristes, nós podemos chorar com os que choram, claro, né? Mas o Senhor fala que a gente não precisa se perturbar, porque Ele está aqui, Ele está perto, Ele está junto de nós, Ele não nos deixou abandonados. Então, das vezes que o Senhor fala sobre os sinais da vinda dele, ele fala 4 vezes mais sobre a preparação do que sobre os sinais. Então ele fala os sinais da segunda vinda, mas ele fala muito mais em o que eu tenho que fazer, tá? Tudo isso vai acontecer, mas o que eu preciso fazer? Então ele explica a preparação muito mais do que ele fala dos sinais. Então às vezes a gente está com o nosso foco só nos sinais, na destruição que vai acontecer, nos desastres naturais, nas doenças, e nós tiramos o foco de que o que eu estou fazendo, se isso tudo acontecer, né? Como é que o Senhor vai me encontrar? Como que eu vou estar no meio de toda essas tragédias que vão acontecer antes da vinda dele? Como eu vou estar, né? Então eu vou estar firme, vou estar acreditando, seguindo a voz dele, ouvindo o que ele tem para falar. Apesar de estar todo sofrimento, nós também vamos sofrer junto, mas eu estou ouvindo a voz dele. Então aqui, ó, então ele fala todas essas coisas. Aí ele diz assim que: e quando começar a raiar a luz, será para eles como uma parábola que vos mostrei. Aí olhai e vede as figueiras, e com os olhos, vossos olhos os contemplais, e quando começam a brotar, e suas folhas estão mais tenras, dizeis que o verão está próximo. Então é a mesma coisa, quando a gente começar a perceber esses sinais, a gente já sabe que o Senhor está próximo. Aí ele fala de outros sinais que vão surgir, né? Do sol, fala da lua que vai se tornar em sangue, das estrelas que vão cair no céu. Ele vai falando de uma porção de coisa. No 45 ele diz, olha que lindo, aí ele vai falar da vinda mesmo. Aconteceu tudo isso aqui, né? Aí o que vai acontecer quando ele voltar? No 45. Mas antes que desça o braço do Senhor, o anjo soará sua trombeta, e os santos que dormiram ressurgirão para encontrar-me nas nuvens. Então, todos aqueles nossos entes queridos que já se foram, eles vão ressurgir para vir junto, para encontrar o Salvador quando ele vier nessa segunda vinda dele. Acho que vai ser uma coisa assim que é indescritível, né? Aquele avô, a avó, a mãe, o pai que já foram, então tá ali junto com o Salvador, vai ser muito, muito lindo. Aí ele fala que aqueles que riram, que não acreditaram, né, não vão estar junto, né? Lá no 49. E o Senhor fará soar a sua voz, e todos os confins da terra ouvi-la-ão, e as nações da terra prantearão, e os que riram verão sua insensatez. E aí então ele diz que os judeus vão finalmente reconhecê-lo como o Salvador, porque quando eles o virem, eles vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos e teus pés? E ele vai responder: então saberão que eu sou o Senhor, pois dir-lhes-ei: essas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado, eu sou Jesus que foi crucificado, eu sou o Filho de Deus. E eles vão prantear por não terem reconhecido que ele era o rei. Então, aí ele fala aqui sobre a parábola das 10 virgens, né, daquelas que se prepararam para esse dia, dizendo lá no 57, pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Espírito Santo por seu guia e não tiverem sido enganados,
Em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Então é isso que ele está falando o tempo todo. Então não vos enganeis, né? Cuidado, ouve a minha voz. Vocês têm que prestar atenção na minha voz para não serem enganados. E aí ele vem em grande glória, porque o Senhor estará em seu meio e sua glória e sobre eles, e ele será seu rei, seu legislador, e aí é o milênio, né, que vai começar. E lá no 66 agora ele fala sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, né, que será construída, e ela será chamada Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. E a glória do Senhor ali estará, e o terror do Senhor também ali estará, tanto que os iníquos não virão a ela, e será chamada Sião. Está aí aquela verdadeira Sião, onde o Senhor é o governante, o rei, que estará ali presente, onde só aqueles que não se deixaram enganar, que ouviram a voz dele, que fizeram convênios, que creram no seu nome, são aqueles que o Senhor vai, né, por quem o Senhor vai pleitear como advogado para defendê-los. Esses estarão nesse lugar junto com o Senhor. E aí ele termina no 71. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando com cânticos de eterna alegria. Isso aqui é a sessão 45, que no meio de toda essa confusão que estava acontecendo lá, né, desses relatos falsos, essas histórias, vem o Senhor e fala: preste atenção nos sinais, né? Não se deixem, não se perturbem. Eu estou aqui, nós fazemos parte do time do Salvador, né? Ele é nosso capitão, o capitão do nosso time, nosso líder, nós temos que segui-lo. E até anotei aqui o que meu sentimento depois de ter estudado essa sessão, que nós precisamos agradecer o Senhor por ter dito o que vai acontecer, para nós nos prepararmos, né? E isso é um sinal, mais um sinal de que Ele nos ama. Por isso que Ele disse o que vai acontecer. Então, nosso foco não deve ser nessas tragédias todas. Todas essas coisas que estão preditas que vão acontecer, elas devem nos servir de alerta, né? Nós vamos sofrer com muitas delas? Claro que vamos, né? Mas elas devem ser esse alerta de que o Senhor está muito próximo e que nós precisamos, quando Ele voltar, sermos encontrados fiéis, né? Então, quando nós somos chamados para encontrar com Ele, nós temos que estar fiéis, independente das vozes que estão à nossa volta, nos dizendo o contrário. Nós precisamos acreditar e ter o Espírito junto conosco. E pronto, um dia nós vamos estar junto com Ele, nesse grande e glorioso dia, que vai ser o retorno do nosso Salvador. É isso, esse é o resumo da sessão 45. Eu gosto muito desse assunto, mas não dá para a gente, né, falar de todas as coisas que vão acontecer antes da segunda vinda do Salvador, mas tá tudo aqui, bem explicadinho, né? Ponto por ponto, as preocupações do Senhor conosco, com o fato de que a gente precisa prestar atenção nas coisas que Ele ensina, nas coisas que vão acontecer, né, das guerras, dos terremotos, as doenças e tudo, mas o grande e glorioso dia dele vem, onde aqueles que morreram, que eram justos, vão encontrá-lo nas nuvens, onde nós vamos construir esse lugar de Sião, onde Ele vai estar junto como nosso Rei. É isso. Então, muita coisa, as coisas estão indo muito rápido, né? Então, essas coisas, os sinais estão aí para a gente perceber e estarmos preparados. É isso que Ele quer, que a gente se prepare. Por isso que Ele falou tudo isso aqui. Bom, é isso. Uma boa semana. A gente se encontra na próxima. Abraço para todo mundo. Se cuidem. Tchau.